nós vamos começar com um painel que é fundamental. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Borg Warner, Marco Polo, o Puma Ibirapuera, que é o nosso anfitrião desse evento, a DAF, patrocínio Master, e aqui nós estamos presentes hoje para falar sobre comunicação. Há um elo, na verdade, muito importante quando nós falamos de logística e do mundo logístico, que é como que nós nos comunicamos com os embarcadores, como nós nos comunicamos com os nossos funcionários, com as empresas, com quem nós atendemos. A comunicação é o pilar da vida humana. Pode passar, por favor, Douglas. E agora, agradecemos ao Frota News, por ceder para a gente esse projeto que nasce hoje. Parabéns, Vilela. E damos início ao Comunicação Essencial da Pedagogia à Imagem Corporativa. Por que falamos de comunicação? Porque a base para o desenvolvimento humano é se comunicar. Mas, bem, para falar sobre isso, nós trouxemos especialistas. Eu convido ao palco, por favor, podemos passar agora os slides com os nossos painelistas. Neste primeiro painel, eu também sou o mediador. Eu convido ao palco Thalita Miranda, especialista em contação de histórias, alfabetização e desenvolvimento infantil, atua há 15 anos na construção de processos comunicacionais que envolve competências cognitivas, afetivas e culturais, moldando a base das lideranças do futuro. Thalita, você pode, por favor, subir e você pode se sentar aqui nessa poltrona. Os painelistas sempre se posicionem direcionados por suas fotos para que facilite a leitura dos demais seminaristas que estão acompanhando. Opa, perdão, desculpa, equipe técnica. Bom, agora eu quero convidar aqui Rodrigo Bernardino, formado em jornalismo, com MBA, especialização em marketing, branding, cinema e ESG, fundador e CEO do grupo Mostra de Ideias GMI. Rodrigo tem mais de 16 anos de experiência em comunicação, marketing, eventos e imagem, com atuação notável no setor de transporte, rodoviário de cargas e logístico. Bem-vindo, Rodrigo. Convido também para compor este palco Rinaldo Machado, jornalista e empresário, com 30 anos de atuação no setor e publicações segmentadas do setor automotivo, projetos especiais e eventos, é diretor-geral da grande revista Transpodata e também media partner deste evento. E, claro, prazer, Felipe Gospel, diretor de comunicação do Grupo Frota News. Bom, a nossa dinâmica é muito simples, a nossa ideia é que haja uma conversa entre vocês que estão aqui acompanhando o seminário e também dos painelistas. A dinâmica é muito simples, cada painelista vai ter um tempo para fazer uma introdução, se assim a optar, e depois nós passamos para um momento que é o que eu mais gosto, o debate. Bom, eu convido a essa tribuna a Thalita Miranda, que vai fazer a sua primeira introdução. Olha, vocês têm a liberdade, painelistas, de falarem, se quiser, nas poltronas, ou se quiserem utilizar todo esse espaço do Puma Ibirapuera, vir até a tribuna, fica a critério de cada um de vocês. Thalita, por favor, bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz por poder participar de uma temática tão importante que é a comunicação. Sabemos que a comunicação é a habilidade imprescindível nas relações humanas. E aqui, como nós falamos muito das empresas, quando nós pensamos nesse setor, nos setores empresariais, nós podemos pensar qual é a base. Por que não pensar? Porque quando nós formamos profissionais, antes de nós formarmos profissionais, nós formamos pessoas. Se nós formamos pessoas, nós temos que ter um olhar para a criança, que é a base de tudo. Então, nós temos que nos preocupar, porque as crianças serão os profissionais do amanhã. Então, eu trago essa reflexão que começa ali já desde a gestação. Quando um bebezinho ele está no ventre da sua mãe, ele já sente uma calma quando ele escuta a sua voz. E, posteriormente, quando este bebê nasce, nós sabemos que nós temos uma inclinação natural para falar com os bebês.
E aí, essa inclinação, ela é conhecida cientificamente como os manhês. Ah, mas isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Tem tudo a ver. Porque é onde a comunicação começa. Os manhês é aquela fala mais calma, mas, ao mesmo tempo que é uma voz mais devagar, é uma voz mais alta. Oh, meu bebezinho. Todos nós fazemos isso, né? Se nós vemos um bebê, já tem aquela fala, ai, que bebezinho lindo. E você já começa a falar assim. E tem uma explicação científica, que essa fala proporciona para a criança já um desenvolvimento da oralidade. Já uma preparação de vocabulário. Então, por quê? Porque nós usamos a prosódia. O que é a prosódia? A prosódia é a música da fala, é a entonação, é o ritmo que nós colocamos. E aí, com o passar do tempo, essas conversas vão desenvolvendo aquela criança, que ela tem o reservatório de escuta. Então, está sendo armazenadas todas aquelas palavras que nós estamos falando para ela. E depois, também, uma outra coisa que desenvolve, além dessa fala materna, são as cantigas. As cantigas, elas também proporcionam esse desenvolvimento da criança, que é aquelas musiquinhas que todos conhecem, o sapo não lava o pé, a dona aranha, tudo isso. Mas há algo que é superior à conversa e há algo superior a tudo isso, a essa conversa, às cantigas, que não é novidade para nós, porque todos nós sabemos que a leitura é muito importante, sim ou não? Sim, né? Nós sabemos que a leitura é muito importante para a nossa vida. E aí, a leitura que eu quero defender aqui é de Jim Trelease, que ele é referência mundial em leitura em voz alta. E muitas pesquisas que foram realizadas lá nos Estados Unidos fala que a leitura em voz alta é o sucesso para as nossas vidas. Porque quando nós proporcionamos para a criança uma aprendizagem significativa, essa criança será um profissional melhor. O estudo ele é importante para a nossa vida. A gente sabe que isso é muito importante para nós enquanto pessoas. Mas, se nós pensamos na questão das empresas, nós temos que pensar em como desenvolver essa criança. E aí, então, tá bom. Vamos lá. Então, já que a leitura é importante, o que é essa leitura em voz alta? E aí, Jim Trelease, ele defende que a leitura em voz alta não é a leitura que a criança faz para ela mesma, quando ela aprende a ler. Não. A leitura em voz alta é aquela leitura oral que o adulto faz para ela. É nós dedicarmos tempo todos os dias, eu sei que nós temos uma vida corrida, mas dedicar ali 5, 10 minutinhos por dia lendo para uma criança. Seja para os filhos, seja para os netos, para sobrinhos, para os alunos, como no meu caso também, e os filhos, né? E aí nós temos que ter essa dedicação, porque quando nós lemos para uma criança, nós estamos, além de criar memórias afetivas, de um lugar, de uma pessoa, nós também estamos ampliando o seu vocabulário. Por que nós, mesmo que a criança aprenda a ler, por que é importante nós lermos para ela? Porque quando nós lemos para a criança, ela tem um nível de escuta e tem um nível de leitura. Então, muitas vezes, a criança ela não estará preparada para ler um livro, mas ela está preparada para ouvir. Então, quando nós lemos para ela um livro que é mais complexo, nós estamos enviando para ela uma ampliação de vocabulário. Porque na conversação, mesmo que nós aqui adultos, nós conversando, ou um adulto conversando com uma criança, nós costumamos usar as mesmas palavras, que são 5.000 palavras do léxico básico. Então, é sempre essas 5.000 palavras que nós usamos a todo tempo, isso em conversas. Depois dessas 5.000 palavras, vem as 5 palavras comuns, que são palavras que nós usamos menos. Acima dessa marca, das 10.000 palavras, vem as palavras raras. E é isso que faz diferença na nossa vida. Em questão de desenvolvimento, o que fará a diferença
para nós profissionais não são aquelas palavras comuns, não são aquelas palavras do léxico básico, mas são as palavras raras. Tem até um poema do Vinícius, porque quando nós falamos assim, mas como que eu faço isso? Lendo. E nós temos que ler para a criança o quê? Livros que são, por exemplo, assim, se é bebê, nós vamos ler poemas. Aí você pode pensar, nossa, mas os livros ilustrados, eles são textos curtos. Como que tem ali palavras que vão fazer diferença? Mesmo os livros mais curtos, eles possuem mais palavras raras que uma conversa. Um exemplo de um trechinho bem pequenininho de um poema de Vinícius de Moraes, A Arca de Noé, ele fala que o gato, num lesto e seguro salto, lesto, que quer dizer ligeiro. Nós não costumamos usar essa palavra com a criança, mas aí ela tem oportunidade de ouvir em um poema, ela tem oportunidade de ouvir num livro ilustrado, que é de um conto. Então, nós damos a ela essa oportunidade. E, lá na frente, isso vai mudar a forma da criança, que, no caso, hoje é criança, mas vai fazer diferença quando ela se tornar um profissional. Ela vai escrever melhor, ela vai se comunicar melhor. Porque o que adianta nós termos um conhecimento se nós não conseguimos compartilhar? Se ficar guardado somente para nós. Então, como que eu consigo compartilhar? Me comunicando. E quando a criança ela entra na escola, nós percebemos que nos primeiros anos a instrução ela é oral. Então, a criança que possui maior vocabulário, ela terá maior compreensão. Então, cada vez ela estará mais avançada. E aí é o que os autores definem como o efeito Mateus. O efeito Mateus, eles tiram um versículo da Bíblia que fala que quem tem, mais lhe será dado, e terá em abundância, mas quem não tem, até o que tem será tirado. E isso acontece que, no caso, eles utilizam também até para empresas, que é aquela fala bem conhecida de o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. No conhecimento funciona igual. Quem tem conhecimento, terá mais, e quem não tem, não terá, né? Terá cada vez menos. Então, é importante trazer esse conhecimento já a partir da mais tenra idade para fazer a diferença na vida dos profissionais. O Jim Trelease, ele fala que um dia ele passeando pelos corredores da universidade, ele fala que ele avista um cartaz que fala assim: qualquer pessoa pode contar quantas sementes há em uma maçã, mas somente Deus sabe quantas maçãs brotarão de uma única semente. Com isso, ele explica que o pai dele lia para ele todas as noites. E quando ele cresceu, através deste livro, que é o Manual de Leitura em Voz Alta, foram realizados inúmeros projetos em diversos países. Uma sementinha que o pai dele brotou, germinou. Então, a criança, na fase da infância, é um momento de preparar a terra, é um momento de preparação, de plantar, para que futuramente essa sementinha ela possa germinar, ela possa dar frutos. E assim nós possamos contribuir com a sociedade, como pessoas melhores que respeitam, que conhecem os seus direitos, mas também cumpre com seus deveres, que tem uma oralidade bem desenvolvida para poder se expressar. Porque na vida adulta nós podemos aprender muitas coisas, mas é mais difícil. Se você prepara essa criança, porque a base é mais importante. Se você prepara a base, essa criança, você vai ampliar o caminho dessa criança. E você vai fazer com que ele seja um profissional melhor. Então, cabe a nós pensarmos quais sementes eu estou plantando na vida das minhas crianças, sejam filhos, alunos, sobrinhos, netos. Cabe nós refletirmos. E, com isso, eu encerro a minha contribuição. Perfeito. Obrigado, Thalita.
me fizeram aqui uma pergunta, se eu esqueci, não esqueci, é porque tem uma entrada estratégica nos nossos painéis ali, que estão vendo uma painelista, que é a Simone, que aqui está, mas eu brinco que o Senac ele tem uma participação hoje aqui muito estratégica, que é chegar no debate para causar interrogações. Então, a gente vai ouvir primeiro esses comunicadores, e quando essa mulher, de repente, subir ao palco, aí começa o debate. Então, por enquanto, está tudo muito tranquilo. Com a palavra agora, por favor, Rodrigo Bernardino. Bom dia a todos. Bom dia, força aí nesse bom dia. Bom dia, bom dia. Isso aí. Bom, antes de mais nada, agradecer, agradecer o Marcos e o Felipe pelo convite. Eu conheço o Marcos pelo menos há 14 anos, desde quando eu comecei a atuar no setor de transporte de cargas e logística. E uma coisa que eu gostaria de citar para você, de público, é o quanto você se reinventa, E você é um profissional de comunicação que, assim como eu, e tantos outros que estão aqui nessa sala hoje, nos orgulha bastante, porque você está sempre à frente do seu tempo, sempre pensando no todo, e sendo, deixando de ser coadjuvante para ser protagonista. Então, queria fazer essa menção para você, em nome seu e do Felipe. Também cumprimento a todos os empreendedores aqui, os executivos que estão aqui, em nome das mulheres, quero cumprimentar a Thalita, que me acompanha aqui, e as demais mulheres que estão aqui com a gente, e os profissionais de imprensa, o Rinaldo, da Transpodata, também um grande parceiro nosso de comunicação, faz um trabalho excelente, um trabalho de vanguarda, que a gente chama do jornalismo, principalmente na mídia especializada, como é o transporte rodoviário de cargas, que é muito específico fazer comunicação para o transporte rodoviário de cargas. Quem trabalha com o setor já vê muito disso. Então, você imagina a gente que trabalha com a comunicação, que, como a Thalita passou sobre essa questão da gente poder introduzir algumas coisas para as crianças, esse é o trabalho que a gente faz diariamente, se comunicando para um setor tão específico e, ao mesmo tempo, tão importante, tão relevante. Então, quero agradecê-los ali por isso. A Thalita falou bastante coisa muito interessante, parabéns pelo seu trabalho. O meu trabalho atuando ali no GMI, que é um grupo específico de comunicação, 360, especializado no setor de transporte. Isso é muito importante quando a gente fala de agências, de grupos de comunicação que são especializados no setor, é porque a gente realmente vive o setor. E não vive o setor só porque viu a TV, as notícias, o material que é desenvolvido pelos comunicadores especialistas, mas é porque a gente está junto, entendendo o dia a dia, participando tanto da empresa, do chão de fábrica, mas também das instituições, das entidades, dos executivos que fazem, o setor acontecer em muitas frentes. E o nosso trabalho é fazer uma comunicação disruptiva. Falar, sim, para o setor de mídia especializada, contribuir com esse setor de mídia especializada, porque a gente vem tendo uma crescente, a gente vê hoje muitos influencers nas redes sociais, isso vem crescendo, essa questão da influência dentro do setor de transporte de cargas e logística, mas a gente também tem uma forma de fazer que é mostrar todas as frentes de um setor tão complexo que precisa ter um olhar para além dos posts de Instagram e tudo mais. Então, a mídia especializada, a mídia de vanguarda, como eu disse, faz total diferença para que a gente consiga ter perpetuidade e, ao mesmo tempo, mostrar a força e todas as coisas que a gente precisa evoluir em conjunto, enquanto sociedade também. O Felipe fez uma boa abertura quando ele cita, quando a gente começa a reparar, onde nós estamos, como nós chegamos, quem que trouxe essa cadeira, quem que trouxe essa mesa, quem que fez com que essa estrutura acontecesse hoje. Passa pelo transporte, passa pela logística, passa por todas as frentes que são essenciais para o país. E aí que a gente tem, todos nós que estamos aqui, somos corresponsáveis de levar isso adiante. Tanto o trabalho da comunicação, mas o trabalho das empresas que contratam serviços como esse, as empresas que oferecem esse serviço para os clientes, todos nós somos corresponsáveis de traduzir isso de uma melhor maneira, e a comunicação ela acaba
atingindo, né, as pessoas que a gente não conseguiriam estar aqui hoje, e possivelmente vão ver depois esse conteúdo em algumas das nossas mídias, né, no próprio Frota News e outras mídias que estão aqui presentes, né? Então, nosso trabalho vai muito, né, está muito conectado a isso, entender essas necessidades, fazer uma mídia disruptiva que fale também as coisas positivas do setor de transporte de cargas e logística. Isso é muito importante também, né? Porque a gente, né, normalmente vê muitas pautas negativas. Eu sei que é uma luta constante da mídia especializada, né, de mostrar esse contraponto, né, de quanto o setor contribui, né, para um país como o nosso, que é totalmente rodoviário, né, quase 70% de tudo que se produz nesse país passa pelo modal rodoviário. Então, o trabalho de comunicação vem nesse sentido, né? A gente trabalha diretamente com as mídias especializadas, mas também com as mídias gerais, explicando, formatando, né? A gente tem muitas parcerias, principalmente com as grandes mídias, para mostrar, e muitas vezes elas nos consultam, não para usar as nossas fontes, que nós preparamos elas diariamente, mas para realmente entender, né, o que está acontecendo na realidade. Então, acho que esse é um trabalho que a gente faz em conjunto, né, com todos vocês, cada um dentro das suas responsabilidades, mas que faz total diferença para que a gente consiga também ampliar esses horizontes, né, e fazer com que esse setor tenha a visibilidade que merece. Né, a gente vê ali setores como o agronegócio, né, e a gente até brinca, às vezes, que o agro é pop, o agro é tudo, né, mas, se não tiver o transporte rodoviário de cargas, o agro, né, também passará por algumas situações complicadas, né, porque tudo que se produz nesse país precisa ser escoado de alguma forma e passa pelo transporte de cargas. Então, acho que a gente tem que olhar também para isso, né, com um trabalho de envolvimento e parceria, né, que eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui, diferentes frentes, né, de informação, de vivências, para poder traduzir a realidade desse setor. Então, quero agradecer a todos vocês e eu fico à disposição. Perfeito, muito obrigado, Rodrigo. Bom, vamos ouvir agora o Rinaldo Machado. Rinaldo, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, uma alegria estar aqui com vocês, agradecer à equipe Frota News pelo convite, obrigado Vilela, Felipe, Martins, meu amigo. E, assim, a gente acabou preparando uma apresentação, então eu vou fazer rapidamente aqui e dizer que o meu tema hoje é a importância da comunicação no transporte, da pedagogia à imagem corporativa. Quando eu sou convidado a falar de transporte, eu trago à tona o caminhão, porque, como o Rodrigo falou, o Brasil é um modal rodoviário, né? Ou seja, transportamos através do caminhão. E muitos leigos que não conhecem o setor de transporte costumam andar na rua e não gostar dos caminhões. Então, quando a gente vai ao encontro, a gente costuma falar que, assim como o Felipe falou, tudo que está aqui hoje, roupas, mesa, cadeira, tijolo, água, chegou de caminhão. A geladeira não dá leite, né? Chegou em casa de caminhão. Então, quando a gente termina uma apresentação, as pessoas saem apaixonadas por caminhão. E a Transpodata, ela fala sobre transporte de carga, ou seja, falamos muito de caminhão. Mas a minha conversa hoje com vocês é comunicação, que é tão importante quanto a logística. Porque se a gente voltar na história, a gente vai ver que lá no começo, né, cada um com a sua crença, a gente se comunicava de alguma forma, né? O Homem da Pedra, depois Charlie Chaplin, né, para os mais velhos, que não tinha a fala, né? Era o cinema mudo e um gênio da comunicação. Então, comunicação e transporte andam lado a lado. Então, a minha conversa hoje é falar um pouco sobre comunicação. E quando eu comecei na comunicação, ali, mais ou menos em... Deixa eu ver se eu mudo aqui, espera aí.
Como é que aperta aqui? Acho que não está indo. Muda? Então tá bom. Pode mudar então. Não, uma antes, por favor. Quando eu comecei ali em 1994, a comunicação era completamente diferente do que a gente conhece hoje. Tinha um elemento, e eu fico até agradecido de ver aqui alguns veteranos, cabelos de prata como eu, que vão se lembrar de um objeto chamado revista. Quem lembra de revista? Banca de jornal. Pois é, a comunicação era assim, e era fascinante, porque a revista era a nossa escola, e o editor era o grande professor. Ele ensinava. Isso era fantástico, porque a gente era aluno e queria aprender. Então, cada matéria, né, Vilela, era um masterclass, como se fala hoje, né? Cada conteúdo tinha uma profundidade. Então, o que a gente via aqui naquela época? Que as coisas funcionavam, né? Por quê? O setor evoluía, os profissionais aprendiam e tudo funcionava muito bem. Pode mudar, por favor? E hoje, né? Como é que a gente faz para se informar? Vocês, por exemplo, quem vocês buscam para se informar sobre transporte? Em revistas? Sites? Influencers? Grupos de WhatsApp, LinkedIn? Olha só quanta coisa, né? Porque hoje as fontes de informação são completamente diferentes do que existiam há 20, 30 anos atrás. E isso diz muito sobre a comunicação no transporte de hoje. Pode mudar, por favor? Mas vocês devem estar me perguntando, Rinaldo, mas como é que funcionava? Não tinha internet, não tinha site, não tinha redes sociais, mas tinha uma coisa que a gente intitulou como Santíssima Trindade da Comunicação. O que era isso? Havia um veículo, né, um elemento de credibilidade editorial. Esse veículo tinha editores, jornalistas, que, no nosso setor, pelo menos, já tinham dirigido caminhão ou trabalhado numa transportadora. Então, não era teoria de livro, era a prática, o conhecimento das estradas. Um segundo pilar importantíssimo eram as fontes, ou seja, empresas que davam entrevistas, especialistas que opinavam, gente que tinha construído um relacionamento e um aprendizado ao longo de muitos anos. E o terceiro pilar, a audiência. Alguém que pegou este veículo, acreditou nesta fonte e dali sorvia o conhecimento, sorvia aquilo que precisava. Então, a gente não estava lá para se divertir. A gente usava isso para trabalho e aprendia sobre um determinado segmento. Pode mudar? Mas aí surgiu a era redes sociais. E aí, meus amigos, tudo mudou. Alguém aqui se lembra de um primeiro post de Facebook sobre transporte? Ou de um especialista dando dica no Instagram? Pois é, a revolução digital criou entre nós um tsunami. E eu não estou falando mal, eu estou dizendo que isso foi disruptivo para a comunicação. Aqueles 3 pilares que nós comentamos começaram a balançar. Os veículos perderam o monopólio da informação. As fontes se multiplicaram, algumas boas, outras nem tanto. E a audiência, vocês, se dispersaram em milhares de plataformas de comunicação. Mas o problema é quando confundimos alcance com autoridade. Quando vocês têm, por exemplo, um problema sério na frota,
Vamos pensar aqui em mecânico. Vocês ligam para quem? Para o cara que tem mais seguidores ou para quem conhece de mecânica? A questão não é eliminar os influencers. A questão é distinguir quando precisamos de entretenimento e precisamos de expertise real. Vamos mudar, por favor? Isso aqui é uma matemática que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que muitas vezes nós mesmos não fazemos. Então, temos de um lado aqui um influencer de sucesso com 50 mil seguidores. Bom, desses 50 mil, na nossa matemática, 2% tem engajamento real. O que significa que já baixamos para 1.000 pessoas que realmente veem aquele conteúdo. 10% são do transporte. Já caiu para 100 pessoas. E 50% dessas 100 pessoas têm poder de decisão. Ou seja, de 50 mil pessoas dessa audiência, vocês têm 50 qualificadas. Agora vamos ver um especialista. Tem 500 seguidores, um mecânico. 80% são do transporte, porque ninguém segue mecânico se não tiver interesse. Ou seja, 400 pessoas. Dessas 400, 70% têm poder de decisão, ou seja, 280. Então, a pergunta é, o que tem mais impacto real? Um influencer com 50 mil pessoas ou um especialista com 500? Mas nós, de um tempo para cá, ficamos hipnotizados por grandes números. 50 mil parece muito mais do que 500, né? Mas quando vocês fazem as contas de verdade, a gente entende que falar com 280 decisores é melhor do que falar com 50 mil seguidores. Pode mudar, por favor? Então, essa é a ilusão dos números, confundir quantidade com qualidade. No final das contas, no transporte, e em qualquer outro setor, 1.000 pessoas certas valem mais do que 100.000 pessoas erradas. Por favor. Bom, aqui eu vou passar rapidinho, mas eu gostaria que vocês atentassem para a diferença, então, do que é um lead qualificado versus seguidores. Um seguidor curte uma vez, esquece que existe. Ele pode ser qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Às vezes, nem tem interesse real sobre o seu produto e o seu serviço. Já num lead qualificado, ele tem um perfil exato do que a gente chama de cliente real. Ele demonstra interesse no que você oferece e ele está no momento certo para tomar decisão. Então, vocês preferem 10.000 seguidores ou 100 leads qualificados? É bom a gente perguntar e entender sobre isso. Estou chegando ao fim, mas gostaria de chamar, então, aquilo que eu falo sobre os 4 pecados da nossa era digital. O primeiro pecado é a superficialidade. Tudo tem que ser em 15 segundos. Tudo tem que ser uma dica rápida. Mas, gente, o transporte é complexo. Não dá para explicar gestão de frota em 15 segundos. Então, o segundo pecado é a democratização irresponsável, porque todo mundo virou especialista. Isto não é verdade. Eu vi recentemente um motorista com 6 meses de experiência querendo dar aula para um veterano de 30 anos. Isso nem é democratização, isso é desrespeito a um profissional com 30 anos de experiência. O terceiro pecado é a métrica errada, acabamos de falar. Somos medidos por likes em vez de resultado. Medimos alcance em vez de impacto. Medimos popularidade em vez de competência. E o quarto pecado é a automação sem critério.
um perigo que estamos vivendo hoje com a inteligência artificial. Produzimos conteúdos em massa, sem supervisão e sem responsabilidade. Pode mudar, por favor? Isso nos leva ao custo da desinformação. Para profissionais como nós, certamente já passamos por uma situação assim. Tenho um problema técnico e vou no Google. Lá aparecem 50 soluções para o meu problema. Como saber em quem confiar? Ou, para as empresas, quantas empresas estão investindo em comunicação que não gera valor operacional nenhum? Ficam bonitos no Instagram, mas não melhora a operação. Então, calma, eu queria dizer que o mundo da comunicação no transporte não acabou. Eu acho que a verdade é que, quando unimos tudo isso, nunca tivemos tanta oportunidade como estamos vendo agora. A minha proposta pode mudar? Lembram da Santíssima Trindade da comunicação? Ela não morreu. Ela só precisa ser reconstruída nas plataformas modernas. Eu não quero aqui trazer de volta a revista impressa. Eu quero que a gente resgate o que era melhor do passado com a tecnologia que a gente tem no presente. Então, minha sugestão é, sim, temos que ter novos veículos que não são revistas impressas, mas plataformas digitais inteligentes que combinem alcance moderno com curadoria responsável. Um exemplo, um canal no YouTube que usa tecnologia de ponta, mas publica conteúdo revisado por especialista. Ou um podcast que tem uma produção profissional, mas traz entrevistados que realmente entendem do assunto. Minha proposta também é novas fontes. Não os dinossauros, como nós somos conhecidos, mas especialistas também como nós, que assumimos a responsabilidade digital sobre aquilo que publicamos. Nova audiência, como vocês, que buscam ser educados, estão aqui hoje para aprender o que tem de melhor no nosso mercado. Então, não é sobre voltar ao passado, mas sobre levar e trazer o melhor do passado para o futuro. Pode mudar? Quero só deixar aqui um recado sobre a inteligência artificial. Nós precisamos aprender a identificar, porque eu tenho certeza, nem vou perguntar, que todos nós hoje fazemos uso dos chat GPT. Eu mesmo faço. Mas o que nós precisamos aprender é que a inteligência artificial não é uma vilã. Ela é uma ferramenta fantástica que pode revolucionar positivamente a comunicação. Um especialista pode criar 10 vezes mais conteúdo criativo com a inteligência artificial. Ele pode adaptar a informação para diversos perfis de profissionais. Ele pode transformar conhecimento em linguagem mais simples. Imaginem um mecânico experiente usando inteligência artificial para criar tutoriais personalizados para cada modelo de caminhão. Então, inteligência artificial como ferramenta, sim. Nunca como substituto do expertise humano. Então, minha proposta aqui para vocês, chegando ao final, é: vamos reconstruir a comunicação do nosso setor. Pode mudar, por favor? Vamos fazer com que a gente veja um futuro onde influencers sejam especialistas de verdade e não apenas pessoas carismáticas. Que empresas meçam sucesso na comunicação por impacto operacional e não por engajamento. Que a inteligência artificial seja usada para personalizar a educação,
não para substituir os expertise. Pode mudar? Bom, era esse o meu recado. Eu quero dizer para vocês que a comunicação do transporte não precisa de mais vozes, mas sim de vozes melhores. Muito obrigado pela atenção. Perfeito, perfeito. Som. Perfeito, muito obrigado, Rinaldo. Excelentes palavras. Como jornalista, compartilhamos também deste momento que nós passamos atualmente. Agora é um momento que eu gosto desse painel. É um momento que nós ouvimos aqui os nossos comunicadores, cada um nas suas áreas, mas vamos ouvir agora como que a educação, a capacitação profissional lida com a comunicação. Convido ao palco Bianca Simone, engenheira agrônoma, formada pela Unesp de Jaboticabal e mestra em resíduos sólidos e geotécnica ambiental pela USP de São Carlos, especialista em gestão e gerenciamento ambiental, educação do meio ambiente e segurança do trabalho desde 2009. Por favor, salva de palmas. E agora a gente começa o momento que eu gosto. Você já chega respondendo pergunta, porque posteriormente a você, eles que irão responder. Bianca, conta pra gente como que é a sua visão da comunicação na formação de profissionais. Primeiro se apresente, o espaço é seu, use o palco, a tribuna. E a partir de agora, depois da fala da Simone, nós abriremos para as perguntas, onde todos poderão participar. E, claro, o Vilela, que já está ali aflito para fazer perguntas. Por favor, Bianca, bem-vinda. Eu estou sem óculos, eu não enxergo direito de perto, gente. Olha a tormenta. Bom dia, tudo bem com vocês? Sim, depois do meu coração palpitar várias vezes, viu? Assim, como que a gente enxerga a educação, né? E como que a educação enxerga a comunicação? Primeiro de tudo, Felipe, parabéns para todos vocês. Foi ótima a sua palestra, parabéns, viu? Então, primeiro de tudo, eu acredito no seguinte: não tem como a gente falar de comunicação se a gente não fala de ensino, né? Não, é impossível isso. Então, no Senac, o Senac é uma escola muito acolhedora, né? Nós formamos... a gente trabalha com ensino técnico, a gente trabalha com graduação, a gente trabalha com aprendizagem, né? Tem o ensino médio. Então, assim, o que a gente vê? Eu vou falar da área da parte técnica onde eu atuo. Nós recebemos alunos com a faixa de 16, né? Porque eles precisam estar cursando o segundo ano, no segundo médio, né? Eu sempre me confundo, porque eu sou do tempo do colegial ainda, tá, gente? Mas é segundo ano do ensino médio. E aí eles podem começar a fazer o curso técnico. Então, eu recebo aluno que chega lá e aí a gente começa a conversar, conhecer e tudo mais. E aí você pede assim, todas as minhas aulas, eu peço atividade. Não para dar pressão para o aluno, alguma coisa assim, mas para eu poder ver se ele está absorvendo o conteúdo que a gente está passando. E aí, quando chega a hora da correção, eu vejo que muitos não sabem nem escrever. Então, aí cai muito no que você disse. Hoje, para eles, né, para os nossos alunos, ter um canal, ter um perfil no Instagram, no TikTok, que é uma plataforma que realmente eu não conheço, não tenho nada contra, mas nunca me chamou a atenção. É mais valioso do que poder escrever um nome melhor, do que saber soletrar uma palavra, por exemplo. E aí a gente faz um trabalho muito bonito, porque, assim, como foi apresentado, o Senac tem várias áreas. Então, assim, quando chega um aluno com muita dificuldade, a gente percebe que ele não sabe escrever direito, né? Escreve Brasil com Z, né? Escreve exceção com, né, tudo errado, com SS, e vai essas coisas todas doidas assim. Aí a gente começa a buscar outros docentes de outras áreas para poder dar um suporte melhor para o aluno. Então, é muito difícil a gente falar de uma comunicação essencial, se a gente percebe que a formação básica dele, que foi o que ela colocou, está muito frágil, sabe? Aliás, não tem uma formação básica. Então, onde é que está o problema todo? O problema todo está na nossa superfície, sabe? Então, assim, fica difícil a gente falar sobre como se comunicar,
Você trouxe números aqui que eu estava ali pensando, e é a realidade hoje. Então, se você tem 500 seguidores, nossa, está acabado, hein? Está para baixo. Né? Mas você está lá nos milhões, né? E tem inúmeros exemplos que não cabe a gente ficar citando aqui, de pessoas que são influencers, que falam errado, que se comunicam errado, que falam de forma agressiva, que não traz a comunicação assertiva. E aí a gente fica, né, enquanto docente, a gente fica nesse mar, né, tentando resgatar os nossos estudantes. E é o que o Senac faz muito. Então, assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que é desenvolvido na educação, no ensino e na educação dentro do Senac. Né? Eu posso falar pela instituição que eu dou aula, não apenas no Senac, mas eu dou aula na UFSCar em São Carlos também, na Universidade Federal de lá, para pós-graduação, né? Na parte de gestão e meio ambiente. E se eu falar para vocês todos que o problema é o mesmo, vocês acreditam? Que não é porque você está na pós-graduação que você sabe escrever, que você sabe se comunicar. Né? Então, assim, é muito complicado. Para onde que a gente está caminhando? A gente está falando de um processo logístico. Se você chegar hoje para qualquer pessoa aí na rua e falar o que é logística, ninguém sabe. Para que serve? É de comer? Sabe? Possivelmente vai ser essa a resposta. Por quê? Porque a desinformação está muito alta. Né? Eu acho que, assim, eu não sou contra a rede, eu sou muito analógica. Adoro tecnologia, mas eu sou muito analógica. Eu sou do tempo da agenda, eu adoro escrever, sabe? Eu gosto muito de riscar livro, por isso que eu compro os meus livros. Mas eu vejo que, quando assim, eu peço para os meus alunos, no início de curso, gente, vamos ler, por exemplo, a NR1, né? Que é uma norma de disposição geral de segurança do trabalho. Ai, professora, tem 20 páginas. Sabe? É assim, tem 20 páginas. Ô, gente, por Cristo, vamos, vai, mexe o doce aí, né? Não, mas a gente vai levar 3 horas para ler. Eu falei, nunca isso, nunca. Sabe? Mas gente, o pior que é isso. Né? Vamos lá, vamos ler. E qual que é? Por que levam mais do que 1 hora, 1h30 para ler? Porque eles não sabem o português. Então, você percebe como que o buraco é mais embaixo para a gente falar de comunicação se a gente não tem a superfície bem formada? É como se a gente estivesse falando de um processo de erosão. Fala assim, vamos plantar, vamos, mas tem uma erosão enorme aqui no solo. Como que a gente planta? A gente tem que recuperar. E é isso que a gente tenta fazer. A gente faz. Né? Não é por nada, não, mas o corpo técnico, o corpo de docente do Senac é muito bom. Né? Ó, jogando lá para cima, né? Fazendo meu marketing aqui, tá? Mas não é verdade, porque a gente vê que são áreas que trabalham juntas para a gente poder colocar bons profissionais no mercado. E aí eu tenho muito orgulho de falar que, assim, não vou dizer 100%, mas 70% dos nossos alunos saem empregados, porque a gente forma cidadão. A gente está lá para formar cidadão que vai para o mundo do trabalho, que leva responsabilidade, que leva caráter, que leva o conhecimento adquirido para fazer um bom trabalho. Mas, para isso, a gente precisa resgatar, porque, senão, a gente não consegue falar de comunicação com esse universo que a gente está se deparando hoje. E eu acho que, se a gente não fizer um trabalho um pouco reverso, a tendência vai ser piorar. Né? Vai ser piorar, porque, assim, a gente vê muito endeusamento, talvez, daquilo que não deveria se endeusar, né? De pessoas que são totalmente vazias, que estão nas redes. Eu também não estou falando mal da rede, tá, gente? Por favor. Sim. Eu tenho rede, eu tenho Instagram, gosto muito, adoro ver vídeo de cachorro, sabe? Mas, assim, e eu acho que é essencial, é uma coisa que a gente não vai voltar, mas a gente tem que retroceder no que você falou lá atrás, né? E resgatar aquilo que é de bom e trazer para o novo. Porque, senão, a gente não vai conseguir, de maneira alguma, melhorar a comunicação que é necessária e que é urgente. Perfeito, Bianca. Bem, agora... Obrigado. Vocês, todos os painelistas, têm microfones ao lado. A gente vai ter algumas perguntas. Eu peço uma atenção a este momento para que as respostas limitem-se a, no máximo, 1 minuto, para que a gente respeite o tempo do próximo painel.
Eu vou começar com uma pergunta que todos podem responder, respeitando o tempo de 1 minuto. Nenhum painel aqui, os painelistas sabem, foi ensaiado, nenhum conteúdo, nenhuma pergunta foi passada. Mas me é muito interessante a pauta que foi trazida pelo Rinaldo e o reiteramento aqui pela Bianca, quando a gente fala de tecnologias, quando nós falamos de redes sociais. E eu acho que, como comunicadores, não há como a gente não falar do impacto das redes sociais em nossos setores e trabalhos. E a grande pergunta é: a tecnologia facilitou ou atrapalhou a comunicação? Fiquem à vontade. Quem quiser responder primeiro, e vamos ouvi-los. Então, o que acontece muito hoje, tem um livro que fala dos cretinos digitais, que aí ele vai abordar que nós estamos numa geração com QI menor do que os pais. Né? E aí nós vemos que hoje o que os jovens procuram muito é o entretenimento, porque muitos falam assim, não, nós estamos agora, nossa, é uma nova geração, é um cérebro diferenciado. Não é. O cérebro é o mesmo. Né? E o que acontece é porque se busca muito entretenimento. Então, quando o adolescente ele se depara em algo que precisa de esforço, ele não quer. Leitura exige esforço. Estudar exige esforço. O trabalho, nosso trabalho exige esforço. Então, assim, eu preciso de esforço, então eu não quero. Então, estamos indo muito para essa área. Perfeito. Obrigado, Thalita. Por favor, Rodrigo. Bom, quando a gente fala de observação, né, do nosso trabalho em relação à comunicação e às tecnologias, a gente percebe que houve, sim, uma melhora, tá, dentro desse processo de recurso de informação, né? Porque antigamente a gente não conseguia buscar algumas informações de maneira tão rápida e fácil, né? Só que existe o desafio em relação a isso, que é a competição do nível de informação, né? Acho que o Rinaldo falou muito bem na sua fala, né? Quando a gente tem muitas pessoas se comunicando ao mesmo tempo, e aí fica difícil para a gente entender o que é bom e o que é ruim, né? Até porque existe uma boa apresentação, né? Os números, né, a estética do processo. Então, em vias gerais, a gente melhorou na questão do acesso. Acho que as pessoas têm acesso a isso. Eu acho que democratizou, sim, a quantidade, né, de informação, de veículos. O que cabe a nós é separar ali o joio do trigo, né, observar mesmo, né, a constância também. Eu acho que quando a gente fala de comunicação, a gente tem que perceber se existe uma constância em quem está se comunicando. Né, isso é muito importante, né, quando a gente vê o Rinaldo, né, falando a respeito disso, e quem acompanha o seu trabalho, a gente fica super tranquilo, porque você tem constância. Né, existe uma licença poética, porque é constância. Então, ele não faz hoje, e daqui a um mês ele volta a fazer. Não, ele faz sempre. Né, ele está sempre buscando, está sempre se reinventando, como eu falei do Marcos, né, do Frota News e dos projetos. Então, acho que essa é uma boa percepção para nós, enquanto público, qual que é a constância dos veículos, qual que é a constância das pessoas que vocês acompanham nas redes, do ponto de vista, né, da informação, né, do que vocês buscam. Então, acho que esse é um bom ponto de partida. Excelente. Obrigado, Rodrigo. Por favor, Rinaldo. Bom, eu queria dizer assim, eu sou jornalista de formação e sou publicitário de paixão e vocação. Então, o que eu vejo na comunicação é que o processo de internet, de redes sociais, de inteligência artificial, é irreversível. É como se nós decidíssemos voltar a andar de carroça, Felipe. Não tem mais jeito, né? É daqui para a evolução, para os veículos elétricos, drones. Na comunicação é a mesma coisa. O que eu acho que a gente precisa despertar entre nós e sermos discípulos é da credibilidade, né? Isso é fundamental. Hoje, com a inteligência artificial, a gente não consegue identificar se um vídeo é real ou é ficção. A gente vê um acidente na estrada, fala, não é possível. Não é possível. Aí, daqui a pouco, você vai olhando os detalhes, você vê que tinha um cara do lado, vendo que o caminhão ia capotar 10 vezes e não saiu do lugar. Então, veja, no que acreditar, né? Então, eu acho, sim, que veio para melhorar. Eu sou do tempo que a gente saía correndo para casa para ver o capítulo da novela, porque, se não visse, não tinha mais como ver, acabou, alguém ia ter que contar. A democratização é isso. Hoje a gente entra numa plataforma e fala, puxa, perdi ontem, vou ver hoje.
Então, claro, a gente está falando aqui de uma evolução maravilhosa. O que me preocupa é o uso que a gente está fazendo e a credibilidade que a gente não está mais conseguindo identificar. Então, acho sim, veio para melhorar, é irreversível, nós vamos ver um avanço, né? Nostradamus estava certo, o ano 2000, o mundo acabou, como a gente conhecia, então nós estamos descobrindo um novo mundo, mas requer atenção, critérios e, principalmente, confiança nas pessoas que realmente têm capacidade, são especialistas. Não dá para confiar em qualquer coisa. É isso. Excelente, obrigado. Por favor. Não tem, exatamente, não tem como a gente retroceder, né? Muito ao contrário, a comunicação, na forma que ela se apresenta hoje, né, nessa democratização, todo mundo tem acesso, é uma coisa assim maravilhosa, só que a gente tem que saber como usar. Não tem como a gente sair usando a revelia sem a gente ter um direcionamento. Então, talvez esse direcionamento seja o pior, assim, um cenário mais complicado, para a gente poder realmente trazer o real sentido da comunicação nos veículos que ela tem hoje, né? Essa questão da novela. Eu lembro quando eu estava acabando minha faculdade, aí estava assim, chegando muito a questão da internet e tudo mais, e a gente ainda fazia pesquisa na biblioteca, lá na Unesp, fazia pesquisa por ficha catalográfica, sabe, na biblioteca. Isso deprecia o processo de hoje? De maneira alguma. Se tivesse que usar novamente, usaria, com toda certeza. Mas o problema é o que chama atenção. Né? Se a gente pensar na educação, o que está chamando a atenção? Chama a atenção aquelas coisas sanguinárias, ou então essas notícias, né, que não são verdadeiras, ou então a roupa que está sendo usada, mas não aquilo que realmente deveria chamar. Sabe? Então, eu acho que esse é o cerne de como a gente trabalha. O veículo ele é perfeito. 2 horas da manhã, entrando com plantão, lá falando sobre a faixa de Gaza, que estava sendo liberado os reféns lá. Né? Então, você vê que maravilha. Quando que você ia ficar sabendo daquilo? Talvez um dia depois, 2 dias depois. Agora, não, é automático. Mas como que a gente usa isso? Talvez o certo seria a gente pensar na estrutura de chegar à informação. Não repensar as plataformas, porque hoje o que tem é maravilhoso, a comunicação está para todo mundo. Só que vou ser rapidinha. Só que a gente tem que pensar também quem tem acesso a isso. Eu me lembro na época da pandemia que a gente começou a dar aula via remoto e muitos alunos que chegavam na nossa instituição e pegavam a rede da escola, né, não tinham como assistir a aula dentro da casa deles, porque não tinham computador e não tinha rede. Né? Então, assim, eles aproveitam o momento que tem a rede para ver qualquer outro tipo de coisa, menos uma coisa que realmente seja relevante. Então, como usar? Talvez seja essa a pergunta. Perfeito. Bom, agora eu abro a pergunta para vocês, seminaristas. Alguma pergunta, por favor? Fique à vontade. Lembrando que toda pergunta é direcionada a todos os painelistas e a mesma dinâmica, cada um tem 1 minuto para a resposta. Seu nome, por favor, primeiro, de onde você é, e posteriormente sua pergunta. Meu nome é José Montal, eu sou médico do tráfego, sou da associação chamada Abramed, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Trabalho com essas questões dos efeitos colaterais da mobilidade. Né? Queria fazer uma pergunta para o Rinaldo Machado, instigante sua palestra, viu, Rinaldo? Você falou da inteligência artificial como ferramenta, né? Eu lembro aqui aquela questão antiga de que o que mobiliza a intelecção é a pergunta e não a resposta, né? E estão dizendo que a grande profissão do futuro vai ser o engenheiro de prompt, né? Quem souber fazer a pergunta é que vai levar vantagem na história, né? E a outra questão que eu gostaria que você comentasse é sobre aquela afirmação daquele filósofo italiano, Umberto Eco, dizendo que um dos efeitos colaterais da internet, dessas novidades da tecnologia, é que o imbecil achou espaço para se manifestar. Né? Antes, o barzinho matava ele lá. Né? Ele era anulado ali pela audiência, que hoje ele tem acesso à comunicação e outros imbecis podem fazer ele ter muita audiência. Né? Queria que você comentasse isso, por favor, Reinaldo. Perfeito, muito obrigado. Seu nome eu não ouvi, desculpa. José Montal.
Tá. José, vamos começar pelo prompt, né? Nós chamamos a plataforma de inteligência artificial. Mas o que é o prompt, na minha opinião? O prompt é a inteligência humana, é a especialização. Eu tenho um filho de 11 anos que é óbvio que faz seus trabalhos de escola perguntando ao ChatGPT, escreva sobre isso e isso, e está pronto o trabalho dele. Então, esses dias eu tive que orientá-lo, educá-lo a dizer, filho, nenhum problema em usar o ChatGPT. O problema é que você não está pensando. Quem está pensando é o ChatGPT. Então, o prompt nada mais quando eu falei, por exemplo, de um jornalista especializado como Vilela, que pode muito bem utilizar o ChatGPT, porque vai otimizar o tempo dele, mas muito. Mas quem vai dar o direcionamento é o Vilela, é o Rinaldo, é o José. Então, na realidade, esses prompts, que hoje é uma palavra muito bonita, na realidade é a inteligência humana colocando a máquina para facilitar o trabalho. Antigamente, a gente fazia isso no Google, né? Tinha aquela Wikipedia, sei lá, que a gente usava, e agora a inteligência artificial faz esse serviço. E a sua segunda colocação do filósofo, eu complementaria que eu acho que é a mais idiota, acreditando no que se escreve da inteligência artificial, do que idiota usando a inteligência artificial. Então, a gente precisa tomar cuidado para não sermos esses idiotas. Porque até, a gente estava comentando ali na recepção, até falsos médicos estão fazendo uso da inteligência artificial para gerar receitas, dietas. Olha o perigo que a gente está vivendo, né? Ou não. Ou então estamos vendo outra mudança, né? Quer dizer, vamos precisar de médico realmente? Será? Será que a inteligência artificial vem para mudar as profissões daqui para frente? Pode ser. Eu não sou contra isso, né? Mas eu acho que a gente precisa tomar um cuidado. A gente está no momento realmente de aprender a usar essas ferramentas. São fantásticas, né? Eu acho maravilhoso. A gente cria uma imagem, começa a criar, né? Bacana, legal, não é? Então, eu acho isso. Eu acho que a gente precisa tomar um cuidado e aprender que o prompt, na realidade, é a inteligência humana que máquina nenhuma vai substituir. É a minha opinião. Excelente. Claro, por favor. Um comentário breve. Você acaba de dizer o que Miguel Nicoleles, né, talvez o maior neurocientista do mundo, diz. Né? Ela nem é inteligência, nem é artificial. É um grande banco de dados que precisa ser usado com inteligência humana. Né? Ou, na realidade, é um computador que conseguiu juntar toda a inteligência humana e organizar. Então, por trás da inteligência artificial, estamos nós. Isso é inevitável, sempre será assim, né? Claro, algumas profissões deixarão de existir, como sempre, né? Hoje está difícil achar um sapateiro, né? Muda, as coisas mudam, não tem jeito. Mas, por trás dessas máquinas, a gente tem que fazer valer a nossa inteligência aqui. Perfeito, obrigado. Dizem que é uma grande biblioteca, mas se você não souber o livro que você vai acessar, não serve para nada. Né? Perfeito. Eu vou só entregar para ele a pergunta, depois eu vou com a Grazi, por favor, fica à vontade. Bom dia a todos, parabéns, né, pelos painéis apresentados. Meu nome é Alexandre, eu sou da empresa Sunny, né, uma empresa chinesa, fabricante de equipamentos de linha amarela, escavadeiras, empilhadeiras, etc. Né, e a gente está entrando agora no ramo de caminhões, principalmente caminhões elétricos. Né. Minha pergunta é provocativa, polêmica, e seria no sentido de perguntar a vocês, internet, IA com controle ou liberdade total? Posso responder? Thalita já estava aflita, por favor. Com controle. E, na verdade, até esse livro que eu citei, que é um livro muito bom, que fala dos cretinos digitais, ele fala, né, no caso do papel fundamental aí no caso da família.
Porque assim a escola ela tem um papel fundamental, as empresas que também trabalham com essa questão da formação, mas a família ela é primordial. Tanto que pesquisadores de uma universidade estadual de Carolina do Norte, da Califórnia, eles vão falar que o sucesso e fracasso ele depende da família, o sucesso e fracasso escolar. Por mais que a escola ela tenha papel fundamental, mas cabe à família. Então, uma família que deixa os seus filhos, que sejam crianças ou adolescentes, com a liberdade total para ver o que quiser e o horário que quiser, ele está prejudicando o cérebro do seu filho. Principalmente se for abaixo dos 2 anos, que não tem nem indicação para assistir, porque o cérebro está em formação. Então, você precisa deixar essa criança explorar o mundo, você precisa deixar essa criança brincar, ter contato com a terra, ter contato sensorial. Então, a criança, porque muitos pensam assim, mas são atividades pedagógicas, vídeos pedagógicos, mas nada se compara à interação humana. É isso que vai desenvolver. Esse livro, na verdade, ele até defende que o correto seria que a criança não tivesse contato até os 6 anos de idade com telas, nenhum tipo de telas. Só que a gente sabe que é difícil, né? Abrir mão totalmente. Mas aí o que pode fazer? Minutos, né? Sei lá, uma vez na semana, tantos minutos, e poder, né? Falei muito. Não, perfeitamente. Rodrigo, quer, por favor, fica à vontade. A Alexandre fez uma pergunta muito importante, né, principalmente nesses momentos que a gente vive, né, com essa inserção sem limites, né, porque a gente não tem um limite hoje da informação, né, e também do controle de consumo das crianças, né, como a Thalita sempre está trazendo aqui. Eu acho que com controle, sim, principalmente pela estrutura que a gente tem de país. Nós não temos um país com educação formal igual para todos. Então, acho que isso é uma reflexão para nós muito importante, porque a gente é um país de força de trabalho, muito grande, mas a gente não tem essa educação formal. E isso é uma pena, quando a gente viaja para outros países, e até países muito próximos ao nosso. Eu fui para o México, por exemplo, e a gente olhou para a educação do país muito parecida com a do Brasil, um pessoal que trabalha bastante, não tem preguiça, mas não tem educação. E aí a gente acaba limitando as nossas possibilidades. Porque eu fico pensando, se a gente tivesse um país com a educação como prioridade, a internet seria para nós só um meio muito poderoso para a gente ser um país de primeiro mundo, e a gente ainda está caminhando para isso e tudo mais. Então, acho que a internet, sim, com controle. Eu não falo de proibições ali esdrúxulas, que a gente vê ali que alguns políticos querem colocar na nossa cabeça. Eu estou falando de controle mesmo da informação, controle para jovens, o que você vai ver ou não. Acho que a Europa dá exemplo disso, a Alemanha, principalmente, quando ela coloca limites para as crianças. Desculpa, gente. Ela coloca limite para as crianças, principalmente para poder entender o seu dia. Então, 2 horas você vai fazer isso, 1 hora só de TV, você vai ter leitura. Então, construir com ele um cronograma possível para que ele consiga fazer a diferença para o futuro. É isso. Perfeito, Rodrigo. Não, pode falar. Oi, como é que você chama mesmo? Alexandre. Eu vejo com 2 possibilidades. Eu vejo nessa faixa que a Thalita e o Rodrigo, e o Rodrigo colocaram, que tem que ter um limite, mas eu também sou muito a favor de você deixar ela livre para profissionais que sabem o que estão fazendo e como estão fazendo, até para fonte de inspiração. Porque, assim, é claro, a gente tem a formação do cidadão. Então, você tem a criança, depois você na primeira infância. Você me desculpa se eu falar errado, tá? Que eu nunca sei essa questão. Aí depois tem lá o jovem, tem o adolescente, depois está entrando na fase adulta. Então, quando você tem profissionais que sabem o que estão fazendo, que estão manuseando, eu não vejo objeção de você deixar livre. Agora, realmente, para essas fases, você tem que ensinar. Então, assim, para usar a internet de forma livre, para você poder cuidar, de fazer bons trabalhos, tem que ter educação de base. E a educação de base, hoje, eu acho que ela é falha. Ela é falha no sentido que pai e mãe têm filho e deixa para o tablet cuidar.
né? E isso acontece muito. Onde você quer que a gente vá, isso tem uma criança com tablet na mão, o pai e a mãe com o celular na mão. Então, ou seja, isso não é conceito de família. Então, aí a gente vai ter jovens problemáticos, jovens que têm uma insegurança terrível, né, que acabam se suicidando porque se sentem, não estão naquele padrão que eles estão enxergando, porque não têm uma boa formação, porque os pais não estão cuidando. Agora, quando você tem um profissional que sabe o que você está fazendo, eu não vejo objeção nenhuma. Eu acho que é até bom para que ele busque outras ideias. Algum adendo, Alexandre? Não, prefeito? Reinaldo? Bom, nós sabemos que há mais perguntas, mas nós seremos seguido deste um outro painel. Quero agradecer aos nossos painelistas por suas contribuições, por trazer os seus dados, fatos e experiências. Por favor, uma salva de palmas.